ano, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 4 de junho. E aí, na última aula, a gente iniciou o nosso livro volume 2, trabalhando aí a adição. Nós vamos continuar aí com algumas atividades. As páginas que nós vamos trabalhar serão as páginas 7, 8 e 9. E aí, nessas 3 páginas, nós precisamos colocar a data do dia 4/6. Vamos começar nossa aula. Nós temos aí na página 7, questão 4. Observe a estimativa da população das 4 cidades menos populosas do estado de Goiás em 2017, segundo dados do IBGE. Então, nesse momento aí, vocês vão pausar e fazer a letra A e a letra B. A gente já estudou sobre tabelas, então vocês conseguem realizar a leitura dessa tabela tranquilamente. Voltando aqui à letra A, qual dessas cidades é a mais populosa? Aqui tem a maior população, aqui a gente observa que é 1547, é São João da Paraúna. B, e qual é a menos populosa? E aqui tem a menor quantidade aqui, é a 1126. A Anhanguera, né? Letra C, qual é o total de habitantes que havia em Anhanguera e São João da Paraúna em 2017. Então, para a gente saber o total de habitantes que havia nas 2 cidades, nós precisamos juntar a quantidade das 2 cidades, tá bom? Juntando aí 1126 mais 1547, fazendo a continha agora. Voltando aqui, a gente tem que o resultado se dá de 2.673, tá bom? Havia 2.673 habitantes nas 2 cidades, tá bom? Voltando aqui, a gente tem a letra D, né? Quantos habitantes havia nessas 4 cidades no total? A gente já fez aí na letra C a quantidade que tinha de Anhanguera e São João da Paraúna junto, que era 2.673. Agora a gente sobrou quantas cidades? Já foi Anhanguera e foi São João, então sobrou essas 2 cidades para a gente juntar, tá bom? Então juntem aí 1.414 mais 1.490, façam a continha. Vamos observar que dei um resultado de 2.904. Agora, para a gente saber o total, gente, a gente junta o 2.673, que foi o das 2 cidades, Anhanguera e São João da Paraúna, com o total aqui de Cachoeira de Goiás e Lagoa Santa. Juntando, a gente tem aí 2.673 mais 2.904. Pode pausar o vídeo e realizar essa continha. Voltando aqui, a gente tem 5.577. Então, haviam 5.577 habitantes nas 4 cidades. Agora a gente tem aí a questão 5. A prefeitura realizou uma pesquisa no bairro onde Lucas mora sobre o problema que mais incomoda os moradores. Cada morador podia escolher apenas um dos problemas citados. Observe na tabela a seguir o resultado dessa pesquisa. Então, nós temos aqui, ó, a letra A e a letra B. Vocês vão pausar o vídeo e realizar essas 2 questões, tá bom? Voltando aqui à letra A. Quantas mulheres acham que o maior problema do bairro é a falta de segurança? Falta de segurança de mulheres é 4.567. Letra B. Sem efetuar nenhuma operação, responda. Que problema foi apontado pela maior quantidade de moradores? Quando falar moradores, a gente vai entender aí que foi mulheres e foi homens juntos, tá bom? Mas sem continha, que pediu sem operação. Vamos observar o que tem a maior quantidade. Aqui de homens, o que tem a maior quantidade é a falta de segurança, e de mulheres, a que tem a maior quantidade também é falta de segurança. Então, consequentemente, é a falta de segurança, tá bom? Nós temos aí a letra C. E a letra D, vocês vão pausar o vídeo e realizar as continhas.
Voltando aqui à letra C, quantos moradores apontaram a falta de creches como sendo o maior problema do bairro? A tia já falou para vocês que quando menciona moradores é homens e mulheres, então tem que juntar os dois. Falta de creches, vamos olhar aqui. 1.349 mais 2.768. Fizeram a continha já, né? Que a tia já falou para vocês fazerem. A gente tem aqui 4.117. Então a resposta são 4.117 moradores. A letra D, que também vocês fizeram, né? Quantos moradores apontaram a falta de coleta de lixo como sendo o maior problema? Então, falta de coleta de lixo, nós temos 1.789 mais 2.569. Fazendo essa continha aí que vocês já fizeram, nós temos 4.358. Então foram 4.358 moradores. Aí a gente tem a letra E. Quantos homens foram entrevistados? Então nós vamos observar que quantos homens, nós temos que juntar tudo isso aí, fazer a continha demais. Pausem o vídeo e realizem, tá bom? Voltando aqui, a gente tem 1.789 mais 1.349. Somando, a gente tem 3.138. Agora a gente vem somando 1.457 mais 3.456. Fazendo essa continha, resulta em 4.913. E agora vem juntando os dois resultados, a gente tem 3.138 mais 4.913. Resultando aí também como 8.051. Ai, tia, eu não fiz desse jeito, eu fiz diferente. Não tem problema, se você encontrou o mesmo resultado de 8.051, tá tranquilo. Mas não quero que seja assim, eu fiz na mente, eu fiz na cabeça. Não, você precisa registrar o cálculo, tá bom? Sempre é bom fazer essas armações assim. Então a resposta foram entrevistados 8.051 homens, porque nós juntamos todos esses homens aqui, tá bom? A gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente trabalhou, né? De novo, voltou lá o leitura de tabelas, um conteúdo do volume passado, do nosso livro, do primeiro bimestre. E a gente veio trabalhando aí a ideia de juntar da adição com algumas atividades, tá bom? E na próxima aula a gente vem continuando as nossas atividades relacionadas à adição. É isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos seguindo aí a mais uma aula regional. Agora, Geografia de Rondônia. Vamos aí dar continuidade ao nosso assunto sobre o estado visto do espaço e as áreas urbana e rural do município. Antes disso, a gente vai fazer a correção da nossa atividade anterior. Correção na página 12 e página 13 aí, né? A primeira questão aí, ele está perguntando o que representa o mapa, o que cada área do mapa representa. O verde, áreas de floresta, o rosa, áreas ocupadas por cidades, plantações ou rodovias, as linhas ou parte em azul escura ou preto, não sei o que você está vendo aí, está representando o rio e os lagos, certinho? Aí na letra B, né, ele está perguntando aí o que cada um vai representar. Letra A, B e C, a mesma coisa, o que representa? O Rio Madeira e suas curvas. Letra B, as áreas preservadas da floresta amazônica. E letra C, uma área bastante habitada nas cidades de Porto Velho. Então a parte rosa é a parte onde ela foi toda aí ocupada pela população, ou pode ter sido também uma área devastada, né, no caso pela população, certinho? Seguindo aí a correção na página 13, né, Porto Velho, quantidade de habitantes, sua população 390.733 habitantes, é maior do que a população rural.
Na questão 2 é uma questão pessoal, ou seja, vocês vão fazer a pesquisa, tá perguntando que agora é com você. Você que vai fazer a pesquisa. Então, como aí sugestão, como ajuda, deixei para vocês aí 2 sitezinhos onde vocês vão encontrar o índice populacional por município, tá bom? Então, vocês vão fazer a pesquisa aí. Vamos seguindo aí, olha lá, da nossa atividade, né? O que nós vimos também na nossa última aula de Geografia de Rondônia, sobre o estado de Rondônia, o que vai representar cada área. Eu pontuei para vocês aí que atualmente os mapas, eles são construídos com bases em fotografias aéreas tiradas por uma câmera fixa de um avião. A gente vai ver um pouquinho sobre isso aí também. Olha só, a gente tem 2 imagens aí, a imagem de satélite e a imagem aérea retirada de um avião, né? Isso daí, professora, por que eu tô sabendo disso aí? É importante porque a gente vai saber como é que está a ocupação do nosso território, né? A ocupação do nosso estado. Através das imagens de satélite, nós podemos também saber um pouquinho sobre essas questões, certinho? Vamos seguindo aí. As áreas urbanas e áreas rurais do município foram outras questões que nós vimos nas nossas aulas anteriores, né? Falando sobre a ocupação do nosso território. Que em nosso estado a população urbana ela é maior do que a população rural. Se deu através de quê? Através da economia, através do quê? Tanto da construção, né, da estrada de ferro, como também da questão da escassez do látex no período colonial. Fez com que muitas pessoas saíssem do campo e viessem para a cidade. Então foram algumas das características que nós vimos aí também sobre a área urbana e rural. O que levou o estado a se modificar? Os interesses dos imigrantes de outra unidade da federação, vindos a partir das décadas de 1980 em se estabelecer no comércio também, ou em outras atividades liberais, como farmácia, mercado, entre outras. A questão do êxodo rural, aquilo que eu falei, que são as pessoas que saem do campo e vêm para a cidade. Os principais centros urbanos de Rondônia, aonde que eles vão se situar? Nas margens ou próximos às rodovias, né, as BRs, porque facilita a locomoção aí dessas pessoas, certinho? Como atividade para casa vai ficar as páginas 14 de Geografia de Rondônia. E aí eu deixei também para vocês aí 2 sites. Esses 2 sites aí vocês vão ter uma curiosidade a mais aí sobre o nosso território. O primeiro site ele vai mostrar as imagens de satélite para vocês. Como é que funciona as imagens de satélite, para vocês descreverem um pouquinho. Vocês também podem navegar no Google Maps, saber colocar o endereço lá da casa de vocês, para conhecer um pouquinho como é que funciona, tá? E o segundo ele tá falando sobre o clima. Então vocês, como é que eu quero saber como é que vai ficar o clima, o tempo, na verdade, né? Como é que vai ficar o tempo amanhã? Aí você pode entrar nesse site aqui, ó, que ele vai dar o tempo real para vocês, ok? Só para vocês conhecerem um pouquinho. Nas próximas aulas a gente vai seguir com o conteúdo de História de Rondônia, falando um pouquinho aí das características dos bandeirantes, certinho? Então façam a releitura aí no livro de vocês, que é bem fininho, bem pequenininho, fácil de entender também. E pesquisem também nos sites algumas curiosidades sobre o estado de vocês, ok? Vocês têm que ter essa curiosidade aí. Além do livro, também tem os sites que vocês podem consultar aí. Eu vou estar passando para vocês nas próximas semanas alguns sites falando e uns vídeos também falando sobre a história do nosso estado. Então, muito obrigado e até a próxima.
Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de inglês dessa semana. E o conteúdo nada mais é do que o capítulo 3, at the club. A gente tem algumas atividades aí do livro para resolver hoje. Já dá uma puxadinha no seu livro então. Antes de mais nada, vamos dar uma revisada nesses vocabulários aqui, referente a clima. Então, atenção, vamos escutar direitinho, tá bom? 2. Read, listen and repeat. It's sunny and hot. It's cloudy. It's rainy. It's windy. It's snowy and cold. Então, revisando também da aula passada, eu tenho stormy, que é um dia tempestuoso. Vamos agora para a atividade lá da página 34. Na página 34 diz o seguinte: observe as imagens e descreva-as com o vocabulário apropriado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui rainy, windy, hot, sunny, cloudy e snowy. Atenção, hot e sunny são coisas diferentes. Sunny, ensolarado, e hot é quente, tá? Então, simbolizando aí, eu tenho duas imagens que eu acredito que vocês não tenham dúvidas. Então, dê um pause, responde direitinho e volta para a correção. Did you finish? Vamos corrigir? Letra A, tenho aí coqueiros, né, com as folhas balançando, é um dia, it's windy. B, tem a imagem de um céu com um sol bem forte. It's sunny. C, um dia que infelizmente não temos aqui em Porto Velho, tão pouco no Brasil, que está nevando. It's snowy. E D, que dia que é D? Olha direitinho o céu, tá cheio de nuvem? It's cloudy. E a letra E, que tem um monte de gente de guarda-chuva, porque está chovendo. It's rainy. Por fim, eu tenho aqui um tipo de termômetro, né, para indicar a temperatura aí, que significa que tá lá em cima, né? Essa imagem aí, o termômetro, a temperatura tá muito alta. It's hot, tá muito quente. Terminou, teacher? Tem a atividade 3. A 3, vocês vão dar uma olhadinha como é que tá o clima de hoje, dia 4 de junho. Você vai olhar para o céu, ver se tem nuvem, ver se vai chover, dar uma olhada, tá muito quente, tá ensolarado, nevando, eu sei que não vai estar. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai desenhar e escrever, na verdade, responder essa pergunta, porque tem aqui: What's the weather like in your city today? Como é que tá o clima na sua cidade hoje? Então, você vai olhar e responder nessa linha de baixo, como que tá o clima, tá bom? Terminou, teacher? Ainda não. A gente tem uma atividade que eu vou ter que adaptar. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Eu tenho um mapa aí na página 35, certo? Tá dizendo aqui que é um trabalho em dupla, mas eu sei que vocês não podem estar entrando em contato com os colegas de vocês. Então, vamos dar um jeitinho para fazer essa questão. Então, o que você vai fazer? Você vai observar esse mapa mundi com esses desenhos aqui. Por exemplo, essa nuvem aqui com gotinhas, o sol forte, tem outra nuvem com gotinhas, tem uma nuvem carregada. Tudo isso simboliza um tipo de clima. E eu tenho o nome das cidades escritos, mas tem cidades que tá com interrogação. Por quê, teacher? Porque lá na página 41, que aí era a parte que o seu colega ia responder, ele ia escrever, registrar o que você ia responder. Então, ele ia te perguntar como que tá o clima em Miami. Aí, lá na página 35, eu tenho aqui, ó, a nuvenzinha em Miami. E aí, o seu colega, você ia responder e o seu colega ia registrar aqui como que tava o clima, conforme a sua resposta, ok? A mesma coisa Barcelona. Lá na página 41, tá? Que tá esse quadrinho aqui. E você na página 35 e observar que Barcelona está ensolarado,
tá? Eu não tô dando resposta, tô falando em português. Então você vai dar uma bela de uma olhada na página 35 para poder responder no quadrinho da 41. Dá um pause que eu já volto com as respostas. Did you finish? Vamos ver se você acertou? O clima em Miami. It's rainy. Barcelona. It's sunny. Milan. It's cloudy. Curitiba. It's rainy. Terminou, teacher? Não. Lembra que era uma atividade impar? Vocês iam fazer com o amigo de vocês? Então, na página 41 eu tenho outro mapa com o nome das cidades que estavam com interrogação, lembra? Então, lá na página 35, que era para ser a sua, você vai registrar isso daí, tá bom? São o nome de outras cidades, o mapa você vai observar na 41 e vai responder na 35, tá? Vamos lá, dá um pause no vídeo que eu já volto para corrigir. Did you finish? Vamos corrigir então? Number 1, como é que estava o clima lá em Montreal? It's snowy, London. It's windy, Rio de Janeiro. It's sunny, e São Paulo. It's cloudy. Tá bom? Se você ficou com dúvida, eu acho que essa atividade aqui, né, talvez fique um pouco difícil, mas é só você prestar bastante atenção aqui no cantinho da tela que eu tenho as páginas corretinhas para você não errar, ok? Eu acho que não ficou dúvida não, tá? Era só para revisar o conteúdo de clima. A gente então vai ter um novo encontro na próxima semana. Bye, bye! Olá, quarto ano! Tudo bom novamente com vocês? Vamos agora fazer a correção da atividade anterior. Aqui quem fala é a professora Gisneide e hoje, 4/6/2020, vamos seguindo aí com as nossas atividades. Vamos lá. Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses foi o assunto da nossa aula anterior, que nós vimos referente aí ao Pindorama. O que é Pindorama? Terra de palmeiras, né? Terra de palmeiras, chamada assim pelos indígenas. Vamos seguindo aí a correção da nossa atividade. Lá na página 5, ele vai dar um mapa e um texto para vocês. E ele está perguntando o seguinte: qual é a localização do sítio arqueológico tratado no texto? Então, olha lá, Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado na região nordeste do Brasil, no estado do Piauí. Letra B. Quais são os principais vestígios arqueológicos encontrados nessa região? Pinturas rupestres. O que são pinturas rupestres, meus queridos? Pinturas antigas, gravuras, né, que os antepassados deixavam nas paredes. E vestígios antigos aí nos acampamentos. Letra C. Com base nos vestígios encontrados nos sítios arqueológicos, o que é possível saber sobre esses povos ancestrais? De acordo com o texto, esses vestígios indicam que onde essas pessoas viviam nesses locais, né? Viviam povos caçadores, animais e coletores de frutos, raízes e sementes também. Seguindo aí a nossa correção, vamos lá. Na página 7, ele vai apresentar para vocês o seguinte, sobre, no caso, sugestão de resposta. Tem um mapa, ele vai dar 3 mapas lá para vocês. Você vai escolher 3 sítios arqueológicos, ou seja, 3 sítios arqueológicos na página 4, ou seja, um vaso, um monumento ou outra coisa, e vai descrever aonde que foi localizado. Então isso aí é uma resposta pessoal, mas como sugestão coloquei para vocês aí os vestígios dos povos ancestrais dedicados à pesca e à produção de cerâmica em Maranhão, né, no Pará. Outro vestígio também que eu poderia colocar, os sambaquis, grandes amontoados de conchas, pedras e outros resíduos encontrados no litoral do Brasil, no Rio de Janeiro.
Outro também que eu poderia colocar, crânios humanos, dentre eles o de uma mulher nomeada Luzia pelos arqueólogos, Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então, basicamente, o que você deveria colocar aí? Você deveria ir lá na página 4, olhar um dos vestígios arqueológicos e pesquisar no mapa, colocar lá no mapa, procurar no mapa lá sobre esses vestígios arqueológicos, ok, meus queridos? Então fica para aí a correção da atividade. Esse daqui foi o que nós vimos durante as nossas aulas anteriores, né? Sobre o Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Falei um pouquinho do que significa Pindorama aí, que o nome do Brasil ele deve a outro tipo de árvore, que é o pau-brasil, que é uma cor de madeira avermelhada, né? Por isso Brasil, fogo ardente aí. E a extração do pau-brasil, ela foi o quê? Uma das primeiras frente à exploração dos portugueses no Brasil e também feita pelos indígenas aí, né? Foram algumas das questões que nós vimos aí. Aí tem uma foto representando para vocês o pau-brasil. Outras características que nós vimos também nas nossas aulas anteriores foi o que? A chegada dos portugueses, né? As navegações marítimas que permitiram esses portugueses aí em 1500 chegar ao Brasil, a colonização dos portugueses, que eles não respeitavam os indígenas. O que mais que nós vimos aí? Que atualmente diversas comunidades indígenas ainda têm as suas tradições antigas, ainda têm suas línguas, culturas e povos antigos. Foi algumas das características que nós vimos durante as nossas aulas, né? A questão dos indígenas no nosso território. Quantos por cento aí? De acordo com o IBGE, cerca de 897 mil pessoas estão distribuídas aí em cerca de 305 etnias, no caso grupos indígenas estão distribuídas em nosso território, fora, né, aos que eles ainda não descobriram. Existem ainda muitas aldeias indígenas desconhecidas no nosso território, sabia, meus queridos? Então, os povos indígenas, de modo geral, eles vivem em integração aí com as florestas, nas áreas reservadas a eles, né? Foram algumas das contribuições que eu trouxe para vocês, certo? Para assistir aí próxima aula, isso daí já é atividade da nossa próxima aula, não esqueçam, olha lá, palavra cantada. Então assistam esse vídeo aí, pois na próxima aula a gente vai fazer uma atividade referente a esse assunto, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.